Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era de manhã cedo, o sol começava a despontar no horizonte, lançando raios dourados sobre a paisagem sonolenta. Thomas, de 22 anos, dirigia sua velha caminhonete pela estrada poeirenta a caminho do primeiro trabalho do dia. Cortador de grama há alguns anos, ele apreciava esses momentos de tranquilidade antes de se lançar ao trabalho braçal. O ronco constante do motor e o cheiro de ferramentas metálicas gastas lhe davam uma reconfortante sensação de rotina. Naquela manhã, enquanto dirigia por uma estrada rural, sua mente era consumida por pensamentos profundos sobre o futuro. Aos 22 anos, ele se perguntava o que a vida lhe reservava. Um emprego mais estável? Talvez uma família? Suspirou ao pensar nos sonhos que tinha, mas também nos obstáculos que se interpunham em seu caminho. Enquanto se perdia em pensamentos, imaginando as formas que poderia esculpir nos gramados dos clientes, seu olhar foi atraído para uma figura no ponto de ônibus à beira da estrada. Uma jovem mulher branca e grávida estava ali, com a barriga arredondada revelando a iminência do parto. Ela parecia desconfortável, observando o horizonte como se esperasse desesperadamente por algo ou alguém. Thomas diminuiu a velocidade instintivamente, seus instintos lhe dizendo que poderia haver mais naquela cena do que seus olhos viam. Ele hesitou por um instante, então parou ao lado dela e abaixou o vidro da caminhonete. Suas ferramentas estalaram levemente na traseira do veículo, quebrando o silêncio da manhã. "Olá, senhorita, está tudo bem? Precisa de ajuda?" perguntou ele, com a voz suave, mas cheia de preocupação. A mulher olhou para ele, um vislumbre de esperança cruzando seu olhar cansado. Sua voz trêmula respondeu: "Sim, acho que preciso de ajuda. Meu ônibus não vem e preciso ir ao hospital. Tenho medo que o bebê chegue mais cedo do que o previsto." Thomas sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não era a primeira vez que ajudava alguém, mas nunca numa situação tão delicada. Sabia que os minutos estavam contando, e naquele momento de incerteza, uma decisão precisava ser tomada. Thomas respirou fundo, ciente da urgência da situação. "Entre, eu te levo já." A mulher, cujo rosto relaxou ligeiramente, assentiu em gratidão. Cuidadosamente, ela entrou na van, acomodando-se no banco do passageiro com alguma dificuldade devido à sua barriga roliça. "Muito obrigada, não sei o que teria feito sem você", disse ela com a voz tingida de alívio. Thomas ligou o veículo rapidamente, concentrando-se na estrada à frente, mas ocasionalmente lançando olhares preocupados para o passageiro. "Qual é seu nome?" ele perguntou para quebrar a tensão palpável. "Claire", ela respondeu suavemente. "E você?" "Thomas." Ele ofereceu um sorriso tranquilizador. "Não se preocupe, Claire. Chegaremos ao hospital em um instante." A estrada parecia mais longa do que o normal, cada segundo mais longo devido à urgência da situação. Thomas sentia o coração bater mais rápido a cada contração visível de Claire, que instintivamente levou as mãos à barriga. Ele acelerou um pouco, tomando cuidado para não sacudir o veículo. "Você mora longe daqui?" ele perguntou, tentando manter a conversa animada para descontrair. "Sim, um pouco, mas esta manhã saí para visitar minha mãe. Não esperava que o bebê chegasse tão cedo." Ela respondeu, com o nervosismo transparecendo em sua voz. Thomas assentiu. "Estamos quase lá. Aguente firme." Eles finalmente chegaram ao hospital, uma pequena estrutura branca com persianas azuis que se destacava na luz da manhã. Thomas parou em frente à entrada do pronto-socorro e, antes mesmo de conseguir sair da van, uma enfermeira percebeu a situação e se aproximou rapidamente. "Acho que ela vai dar à luz", disse Thomas, com os olhos refletindo preocupação. A enfermeira assentiu e então se dirigiu a Claire com um sorriso profissional. "Não se preocupe, senhora, nós cuidaremos da senhora." Com a ajuda de Thomas, eles ajudaram Claire a sair do veículo e a levaram para dentro. Thomas ficou do lado de fora por um tempo, com o coração ainda batendo forte de adrenalina. Ele não havia planejado que seu dia começasse assim, mas se sentiu estranhamente feliz por ter podido ajudar alguém em um momento tão crítico. Depois de alguns minutos, decidiu voltar para dentro do hospital para se certificar de que estava tudo bem. Lá dentro, ele encontrou Claire em uma maca com rodinhas, pronta para ser levada para a sala de parto. Ela lhe deu um sorriso fraco, mas sincero. "Obrigada, Thomas. Você foi um verdadeiro anjo hoje." Thomas, um pouco envergonhado, balançou a cabeça. "Só fiz o que tinha que fazer. Cuide-se, e espero que tudo corra bem." Enquanto Thomas se preparava para sair do hospital, Claire pegou sua mão, um gesto cheio de gratidão, mas também de algo mais profundo, quase misterioso. "Espere", disse ela, com a voz ainda fraca, mas determinada.
Ela remexeu na bolsa e tirou um pequeno pedaço de papel dobrado que entregou a Thomas. Surpreso, ele pegou o papel sem dizer nada, seus olhos encontrando os de Claire uma última vez antes de sorrir para ela e seguir em direção à saída. Ele só abriu o papel quando já estava de volta à van, curioso para ver o que ela havia escrito. No interior, uma escrita fina e elegante destacava algumas palavras. Encontre-me neste endereço na semana que vem. É importante, Claire. Abaixo da mensagem, havia um endereço, o de uma casa localizada a uma boa distância da cidade. Thomas permaneceu em silêncio por um instante, com os olhos fixos no papel. Este encontro, já estranho por si só, de repente assumiu um tom ainda mais misterioso. Por que Claire queria que ele se juntasse a ela? E por que ela não lhe dera mais explicações? A curiosidade o aguçou, mas ele sabia que as perguntas só seriam respondidas quando chegasse àquele endereço. Guardou o papel no bolso, com a mente agora ocupada por aquele enigma inesperado. A semana passou lentamente, cada dia marcado pela expectativa daquele encontro desconhecido. Thomas continuou seu trabalho como cortador de grama, mas seus pensamentos voltavam constantemente para Claire e o que o aguardava. Quando o dia chegou, ele acordou mais cedo do que de costume, com o coração disparado ao pensar naquele novo encontro. Escolheu roupas simples mas limpas e então entrou na van, com o endereço de Claire em mente. O caminho até a casa de Claire levou Thomas por bairros onde as casas dos ricos se erguiam orgulhosamente imponentes e bem conservadas. Essas casas, muitas vezes cercadas por jardins impecavelmente cuidados, pareciam pertencer a outro mundo, distante da vida simples que ele levava. As ruas de paralelepípedos, as cercas de ferro forjado, tudo exalava luxo e conforto. Mas Thomas não se impressionava com esses sinais exteriores de riqueza, ele sempre julgara as pessoas pelo coração, e não por suas posses. Ao se aproximar do endereço, sentiu uma leve apreensão. Porque Claire, uma mulher que ele mal conhecia, desejaria vê-lo novamente em um lugar tão chique. Sua curiosidade aumentava a cada curva da estrada, mas ele também sabia que aquele encontro poderia mudar o curso de sua vida. A casa de Claire era uma elegante mansão em estilo colonial, aninhada no meio de um amplo jardim cercado por roseiras floridas. Uma entrada de cascalho levava a uma imponente entrada principal, onde grandes portas de madeira maciça aguardavam. Thomas respirou fundo antes de sair da van, sentindo-se ao mesmo tempo empolgado e apreensivo com o que o aguardava. Ele bateu suavemente na porta e depois do que pareceram segundos intermináveis, ela se abriu lentamente. Uma mulher mais velha com um rosto gentil, mas marcado pela idade, sorriu educadamente para ele. Você deve ser o Thomas, disse ela, calorosamente. A Claire me falou de você. Entre, por favor. Thomas entrou seguindo a mulher por um amplo hall de entrada adornado com pinturas antigas e móveis de madeira escura. Ele imediatamente sentiu uma atmosfera acolhedora, apesar do luxo aparente. Claire está esperando por você na sala, continuou a mulher. Sou Madeleine, a governanta dela. Se precisar de alguma coisa, não hesite. Ela apontou para uma grande porta dupla e saiu silenciosamente. Thomas deu um passo à frente, um pouco nervoso, e empurrou a porta. A sala de estar era espaçosa e iluminada com grandes janelas com vista para o jardim. Claire estava sentada em um sofá macio, usando um vestido simples mas elegante. Sua barriga estava menos proeminente, um sinal de que o parto realmente havia ocorrido. Ao avistar Thomas, um largo sorriso iluminou seu rosto. Ela se levantou cautelosamente e caminhou em sua direção. Ah, Thomas, que bom que você veio. Sente-se, temos muito o que conversar. Ele sentou-se numa poltrona em frente a ela, observando sua expressão, ao mesmo tempo alegre e séria. Ela respirou fundo antes de começar a falar. Devo muito a você pelo que fez outro dia. Sem você, não sei o que teria acontecido com o meu bebê, mas esse não é o único motivo pelo qual eu queria te ver. Thomas permaneceu em silêncio, esperando que ela continuasse, enquanto sua mente tentava adivinhar o que ela tinha a dizer. Tem uma coisa que você precisa saber, ela continuou. Não foi coincidência que nossos caminhos se cruzaram. Ela fez uma pausa, procurando palavras. Claire respirou fundo, o olhar de Thomas fixo nela com uma mistura de curiosidade e preocupação. Ela se levantou do sofá e começou a andar de um lado para o outro, obviamente tentando organizar os pensamentos antes de continuar. Thomas, ela começou com a voz trêmula, não fui completamente honesta com você. No dia em que nos conhecemos, eu estava desesperada, não apenas pela chegada iminente do bebê, mas também pela situação em que me encontro. O pai do meu filho, ele me traiu da pior maneira possível. Thomas franziu a testa sem saber como responder. Sentia que Claire carregava um fardo pesado, algo que precisava compartilhar, mas que lhe custava muito caro.
Ficamos juntos por alguns anos, ela continuou. No começo, tudo parecia perfeito. Ele me fez acreditar que me amava, que queria formar uma família comigo. Mas assim que descobri que estava grávida, tudo mudou. Ele começou a ficar distante, frio. Acabei descobrindo que ele tinha outra vida, outra família, que ele vinha escondendo de mim o tempo todo. As palavras de Claire ecoaram pela sala como uma dor insuportável. Thomas sentiu pena dela, mas também ficou chocado com o que ouviu. Eu o confrontei, ela continuou, e ele se tornou violento, ameaçador. Ele queria que eu desaparecesse, que eu fizesse um aborto, mas eu não podia. Ele era meu filho, nosso filho. Então tomei a decisão de fugir, de reconstruir minha vida longe dele. Mas não é tão simples assim. Ele é poderoso, influente e nunca desiste do que quer. Thomas assentiu, tentando imaginar o pesadelo que Claire havia vivenciado. Mas ainda havia uma pergunta que o incomodava. O porquê você me chamou aqui, Claire? Como posso te ajudar? Claire parou de andar e sentou-se novamente, com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Porque preciso da sua ajuda, Thomas. Depois que o bebê nasceu, entrei em contato com meus advogados para garantir que esse homem nunca chegasse perto de mim ou do nosso filho. Mas não consigo lutar contra isso sozinha. Preciso de alguém em quem eu possa confiar, alguém que não tenha nenhuma ligação com ele, alguém que já tenha demonstrado que se importa, como você demonstrou. Sei que é pedir muito, mas preciso que você fique ao meu lado, que cuide de nós, que seja o apoio que não encontro em nenhum outro lugar. Thomas ficou surpreso com o pedido. Nunca imaginara que seu gesto espontâneo naquela manhã o levaria por um caminho tão complexo e complicado. Mas olhando para Claire, viu uma mulher vulnerável, mas determinada a proteger seu filho a todo custo. Sentia que não podia deixá-la enfrentar aquilo sozinha. Não sei o que posso fazer, mas estou pronto para te ajudar, respondeu ele após pensar um pouco. Pode contar comigo, Claire. Claire sorriu em meio às lágrimas, uma expressão de alívio misturada com gratidão. Obrigada, Thomas, murmurou ela. Você não tem ideia do quanto o seu apoio significa para mim. Ela apertou a mão dele delicadamente, como se para selar aquela aliança inesperada. Juntos eles sabiam que enfrentariam muitos obstáculos, mas agora tinham um motivo em comum para lutar. Proteger uma vida inocente das sombras do passado. Esta história chega ao fim, mas para Thomas e Claire, é o começo de um novo capítulo. A história deles nos lembra que mesmo nos momentos mais inesperados, sempre há um vislumbre de esperança, um caminho para um futuro melhor.